Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que vocês façam uma extraordinária noite. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Que felicidade, né? Mais uma semana, mais um mês começando. Estar aqui na presença de vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer ao Pai por mais esse dia na tua presença. Já quero te agradecer, ó Deus, por mês de março, já profetizar ao Pai que nesse mês grandes coisas irão acontecer. Tenho total certeza, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo e não é à toa que o Senhor nos escolhe. Então eu te peço, ó Pai, para que nesse momento, ó Deus, caia por terra toda a ação do inimigo, toda palavra contrária, tudo aquilo que tem tentado nos paralisar. E faça com que a gente mude o alvo, ó Pai. Ao invés de olhar para os problemas, ao invés de olhar para a dificuldade, para os ataques, a gente volte a olhar para Cristo. Na tua palavra fala que onde 2 ou 3 estiver reunidos, ali o Senhor faz presente. Então, nesse momento, ó Pai, nós temos usado o canal da internet, ó Pai, para que o Senhor possa se fazer presente, ter total liberdade em nosso meio e falar em nossos corações. Eu peço a Deus para que nesse momento eu me esvazie de mim mesma, para que o Espírito Santo do Senhor possa me encher e falar ao Pai, a começar com o meu coração, mas a falar com cada um de nós. Que seja uma resposta, ó Pai, de cada oração, que seja uma palavra que venha a ser frutífera, Pai, aos nossos corações. Eu te peço, Deus, mais do que isso, que através dessa mensagem, ó Deus, possa alcançar vidas no gravado, que as pessoas consigam acessar isso na internet, ó Pai, chega exatamente naquelas pessoas que o Senhor quer que venha chegar. Eu te peço, ó Deus, para que o Senhor possa trabalhar cada um dos nossos corações, para que a gente possa viver, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que venhamos a viver. Nós colocamos tudo nas tuas mãos nesse momento, ó Pai, e pedimos para que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, e que eu seja aqui apenas boca do Senhor aqui na terra, e que o Senhor possa me usar conforme o teu querer e a tua vontade. Nós já te entregamos, ó Pai, as nossas ansiedades, nossos medos e nossas inseguranças. Eu declaro que o Senhor vai acalmar o nosso coração, nos trazendo as estratégias, nos levando aos lugares e fechando as parcerias, ó Pai, que nós precisamos fechar. Por isso que nós colocamos tudo em tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor possa ter total liberdade em nosso meio e de falar infinitamente mais em nosso coração. Recebe a vida de cada um e a oração de cada um aqui, ó Pai, e que o Senhor comece a falar conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gente, tem uma palavra que eu quero trazer, mas eu não sei se eu vou trazer na quarta agora, ou se eu vou trazer na segunda-feira que vem. Mas aí eu vou precisar muito de vocês, porque nós realmente vamos precisar fazer um movimento de trazer mais pessoas. Porque é uma palavra muito forte, muito intensa, e foi assim, foi um marco, tá? No nosso recarga, vocês não foram, vocês perderam, vocês não têm noção de que Deus fez lá. Foi um marco no recarga e hoje eu senti a necessidade de trazer ela, mas como eu já tinha uma outra palavra, eu não quis passar por cima dessa palavra e quero trazer ela talvez na próxima semana ou na quarta-feira. Mas é algo que revela um sonho que Deus já me deu um tempo atrás. É uma mensagem muito profunda mesmo. E é uma mensagem que eu acredito que a gente precisa fazer um mutirão de trazer mais pessoas para que elas possam ouvir aquilo que é do coração de Deus direto para o nosso coração como uma promessa. Mas vamos lá. Hoje, Deus me deu uma palavra assim, literalmente agora, nos 45 do segundo tempo, que ele foi trazer para mim a palavra que está em Salmos. E eu custei a entender o que Deus queria, porque ele me deu várias palavras hoje, mas nenhuma era para o nosso devocional. Todas ele me direcionava para outras coisas, e eu já comecei a ficar aflita e muito ansiosa, porque eu falei, cara, já está chegando o horário do nosso devocional e eu não tenho a palavra pronta, eu não sei o que falar. E aí ele me deu o Salmos 37, a partir do verso 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua semente mendigar o pão. Compadece sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem.
e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são perseverados para sempre, mas a semente dos ímpios será desraigada. Justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria e a língua fala do juízo. E eu li até um pouco a mais, que na verdade eu preparei até o 28. E essa palavra ficou muito no meu coração, porque muitas das vezes a gente não sente que a nossa oração está sendo respondida, a gente não sente, tipo, aquela presença, assim, o que eu mais vejo hoje sendo a líder dos jovens da minha igreja, é os meninos reclamarem, tipo, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Lívia, Deus não fala comigo. E aí eles ficam até com medo, porque eu estou numa fase, gente, da Senhora do Coque. Nossa, desde antes do acampamento, que eu acho que eu estava clamando para Deus trazer de volta os meus dons, e aí Deus foi me entregando algumas revelações, então eu estou muito na fase daquela Senhora do Coque. E aí eles ficam com medo, porque eles falam, Deus não fala comigo, mas fala tudo com você. E sim, gente, nossa, é uma bênção. Só que o nosso maior problema não está no ouvir a voz de Deus ou não ouvir. A gente não silencia o nosso coração, a nossa mentalidade para que a gente possa ouvir a voz do Senhor. Então, a nossa maior dificuldade não é em não ouvir a voz de Deus, é silenciar os ruídos externos para que a gente possa ouvir a voz de Deus. E o melhor de tudo é que, trazendo esse versículo, você vai entender, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, muitas das vezes, a gente quer entender todo o caminho que a gente vai ter que fazer. Por exemplo, quando ele me entregou o Ministério de Jovens, eu dei uma leve surtadinha, porque eu estou acostumada a falar com adulto, e adulto você fala não, é não, e o adulto, a maioria das vezes, entende. Agora, o jovem, você fala não, gente, você tem que falar não umas 50 vezes. Mas o que a gente quer? Entender todo o trajeto. Deus não falou comigo, Lívia, você vai ser líder de jovens, vai acontecer isso e isso, vai ser dessa forma. Quando Deus tinha um propósito para José, ele não falou com José que José seria vendido pelos irmãos. Simplesmente algumas coisas aconteceram e totalmente fora do controle. Só que a gente quer segurança, a gente quer o controle, a gente quer a garantia de que o nosso processo não vai doer, mas vai doer, gente. E a gente não tem segurança de nada, segurança de nada e muito menos controle de alguma coisa. Porque toda vez que a vida está andando ali dentro do controle, pode ter certeza que vai acontecer um rebuliço para mostrar que o controle não é seu, o controle é de Deus. Porque o texto, ele não diz que Deus confirma um caminho inteiro. Ele confirma os passos. Ou seja, passo a passo, dia após dia. Não é ele falar, olha, eu estou te dando isso aqui, você vai fazer dessa forma, vai sair desse jeito, e aí você vai fazer assim e vai continuar achado. Aí você vai passar por um vale, e ali eu vou ficar em silêncio tantos dias com você, então fique tranquila, eu vou ficar em silêncio. Não. Ele vai revelando passo a passo, dias após dias. Aí que nasce a ansiedade. Por quê? Porque a gente tenta caminhar sem entregar a direção nas mãos dele. A gente quer caminhar pela própria força do nosso braço, pelo nosso apoiando no nosso entendimento, e não funciona dessa forma. Então, hoje Deus ele está convidando a gente a entregar a ansiedade completamente nas mãos dele e a confiar que o próximo passo vem dele e ele está confirmando a gente qual é o próximo passo. Só que a gente quer deduzir tudo, a gente quer entender tudo. Aí a gente toma uma decisão, vou usar o exemplo de uma pessoa que está aqui no grupo sem citar, de voltar para um relacionamento e aí depois quer ficar, não posso fazer, não, porque vai doer, não, porque vai machucar. Não é assim. Se você seguir o seu coração e entendeu que Deus abençoou e deu tudo certo para que volta para o relacionamento, as coisas velhas já passaram, é isso que faz tudo novo. Só que para o novo acontecer na nossa vida, enquanto a gente vai preso no nosso passado, não vai rolar. Enquanto a gente ficar super ansioso, não vai rolar. A gente precisa também conseguir fazer a nossa parte, que é o quê? Confiar totalmente nas mãos de Deus, entregar totalmente para Ele.
E a gente não entrega. Eu tenho uma outra cliente que veio reclamar comigo falando assim: meu maior medo é de saber se eu estou no caminho certo ou não no meu trabalho, porque eu não sei se é isso verdadeiramente o meu propósito. Eu falei: traga leveza para o seu dia. Por quê? Porque se não for esse caminho, Deus vai alinhar com o caminho dele. Mas enquanto isso, faça o que você está fazendo com excelência. Faça o que você está fazendo com muita paz no seu coração. Porque se não for da vontade de Deus que você permaneça onde você está, ele vai te tirar de lá, mesmo que doa. Pode doer, pode, mas ele vai te ensinar e ele vai tratar e ele vai curar e você vai conseguir seguir em frente. Só que não, você quer ficar preso, você quer enxergar aonde você está pisando o tempo inteiro e muitas das vezes ele vai te levar para pisar sobre as águas. Você vai ter que ter uma fé de Pedro. Ai, mas e quando a fé falhar? Na palavra traz que Jesus já estava lá. Se foi assim com Pedro, Deus não vai deixar você se afogar. Só que para isso você vai precisar praticar o quê? O princípio da tua fé. E aí a gente entra no segundo ponto, que é: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Você está preocupado com o quê? Porque cair não vai ser o problema, sofrer não vai ser o problema. O problema é acreditar que você caiu porque Deus te soltou, porque Deus não estava te sustentando. Só que o próprio texto diz, gente, você pode cair, mas você não vai ficar no chão. Porque existe uma mão te sustentando. Existe uma mão ali, igualzinho quando Pedro começa a afundar. Jesus já estava lá. E aí um dia, eu estava assistindo uma pregação, se não me engano, eu estava conversando, agora não vou ter certeza. E aí me perguntaram assim: Pedro andou sobre as águas quantas vezes? Alguém aqui sabe responder isso? Minha filha tirando foto, viu, gente? Nossa, sorriam quem tá com a câmera ligada. Pedro andou sobre as águas quantas vezes? E na minha cabeça eu falei uma, porque a história conta que ele andou sobre as águas, que ele saiu do barco, falou: Jesus, se és tu, me chama até contigo. E aí ele caminha sobre as águas e ele afunda. Jesus estava lá e ele estava indo de encontro com Jesus, ele não chegou até Jesus. Mas mesmo assim, na palavra fala que Jesus já estava lá, ou seja, Jesus não está longe da gente, ele está perto. Só que depois eles voltam para o barco, eles voltam voando? Eles não voltam nadando, eles voltam andando sobre as águas. Então Pedro andou sobre as águas 2 vezes. Ou seja, você pode até cair, você pode até começar a afundar, mas Jesus já está lá te sustentando. Você não vai se afogar, você não vai perecer. E eu sei que tem dias que a gente cai pelo nosso cansaço, pela nossa limitação do corpo, pela nossa teimosia, a gente cai por causa do nosso emocional, porque tudo está aqui, ó. A nossa mente hoje é o nosso maior inimigo. Porque talvez, gente, Satanás está nem querendo, nem tá só vendo você mesmo se sabotar. Tá vendo você mesmo. Aí você joga e fala: tudo é o diabo. Não, na verdade é só sua mentalidade, que é com aquilo que você tem se alimentado todos os dias. Liv, então você está falando que não tem a guerra espiritual? Claro que tem. Mas tem vezes que o diabo nem trabalho tem. Por quê? Porque você já propriamente, a sua mente já faz o trabalho que era para ele. Que ele lançou um trem em você lá atrás. E você alimenta isso todos os dias. Todos os dias e todos os dias. Só que aí a palavra vem e fala: mesmo assim, Deus não solta, ele sustenta. O que a gente está precisando? Mudar nossa mentalidade. E entender, mesmo que a gente caia, Deus está nos sustentando. A gente não vai ficar prostrado, a gente não vai começar a afundar, a gente não vai afogar, a gente não vai perecer. Deus está nos sustentando. E a gente entra num outro ponto que é: nunca vi um justo desamparado. Você está temendo por quê, criatura? Você está sofrendo por quê? Essa é a promessa para aquietar seu coração de uma vez por todas. Não significa que não vai existir dor, mas significa que ele não está te abandonando e ele não vai te abandonar.
Para de ficar alimentando as suas feridas emocionais. Que você é um rejeitadinho, uma rejeitadinha. Que você é um abandonado. Que você é um criticado. Esquece o mundo, foca no alvo. Esquece tudo, presta atenção no que Deus está falando com você. Ele não te abandona. Você pode estar vivendo o seu processo, você pode estar em dias de lutas, você pode estar em fase de reconstrução, mas desamparado você não está. Por quê? Porque é Ele quem cuida de você, é Ele quem tem te guardado. Na palavra também fala, né? Eu reconheço os planos que tenho para você. Se é Ele que conhece o plano para a gente, você acha mesmo que Deus perderia o tempo dele de planejar tudo para fazer com que você se afogue? Se ele nos criou para poder bem dizer o nome dele e para que o nome dele seja glorificado, você acha mesmo que ele vai pegar e vai fazer você perecer para que as pessoas falem assim: nossa, você viu, fulano morreu de desgosto. Deus escolheu ele para morrer ali de desgosto, para morrer sofrendo. Não. Ele tem um plano muito maior na nossa vida. Muito maior na nossa vida. Você deve estar pensando aí, né? Nossa, mas teve tanta tragédia em Minas Gerais, como assim se a mão de Deus está ali? Eu tive uma revelação que foi muito profunda, porque o maior movimento que teve para levar as coisas para aqui, para Minas Gerais, não foi do mundo inteiro, igual quando aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Se não me engano. Não foi. A maior movimentação foi da igreja. Igreja fazendo parceria com a igreja e levando as movimentações para lá. Grandes líderes religiosos fazendo, ou seja, tudo para que o nome dele seja glorificado. Para quem tenha sobrevivido, veja que Deus não desamparou em momento algum. Mesmo que haja dor, mesmo que haja sofrimento, mesmo que haja gritos, Deus não desamparou. Mesmo que haja sofrimento, Deus não desamparou. Ele vai trazer um recomeço. Ele vai trazer novas oportunidades. E é tão bonito porque teve uma moça de Ubá, e eu perdi esse vídeo, se algum de vocês acharem, um dia me manda, por favor. Ela é dona de uma loja de roupa feminina lá em Ubá, não é nem de Juiz de Fora. E a loja dela, gente, é uma coisa assim, é um glamour que vocês não medem. O negócio é muito bonito, é de um nível de excelência fora do comum. E simplesmente a enchente veio, estragou tudo, boa parte da loja. E ao invés dela contar a dor dela e ganhar marketing em cima da dor dela, ela trouxe um versículo que está em Êxodo, que agora eu não vou lembrar exatamente, mas ela fala que tudo na vida existe um recomeço, porque Deus não nos desampara. Aí ela conta a história dela lá na legenda, eu não lembro agora o versículo, mas foi falando que Deus não desampara. Por quê? Porque Deus é especialista em recomeços. Você está aí com um problema, mas você não perdeu tudo. Eu nem sei o que você está passando, mas você não perdeu tudo. E existem pessoas naquela cidade que perderam tudo. Mas eu te garanto que a promessa vai ser de recomeço. Por quê? Porque está bem aqui no versículo. Nunca vi um justo desamparado. Não vai deixar eles lá desamparados, mas também não vai deixar você desamparado. E aí o mais bonito é que vem uma promessa muito forte. Quem é sustentado por Deus aprende a sustentar os outros. Compadece sempre e empresta. Aqui eu estou falando de financeiro, mas eu também estou falando de fé, eu estou falando do emocional. Por quê? Porque eu, por exemplo, fui sustentada e sou sustentada até hoje por Deus. E o que ele me ensina? Que mesmo quando eu estou sangrando, que eu estou na pior fase da minha vida, ele continua me usando porque ele me sustenta e me faz sustentar outras pessoas. Porque quem é sustentado por Deus, gente, não vira alguém super duro, não. Vira alguém compassivo. Então, quando Deus ele cuida de você, ele também te chama para ser instrumento e a passar a cuidar dos outros, a passar a interceder pelos outros, a passar a ser instrumento na mão dos outros, independente de qual é o seu trabalho. Ele continua te usando.
Então, entregar a nossa ansiedade, gente, é escolher o melhor. É o melhor caminho. Porque aí, para a gente fechar, ele traz aquela parte do versículo, né? Aparta-te do mal e faz o bem. O mal, muitas das vezes, não é um pecado visível. Não é viver, é viver no controle, é viver nessa preocupação excessiva de eu tenho que pagar a conta, eu tenho que ter dinheiro para fechar o mês, eu tenho que pagar não sei o quê, eu tenho que ver minha saúde. É viver antecipando todos os problemas. Na palavra dele fala, né? Cada dia com seu próprio mal. Tem dia que o pessoal da minha igreja fala assim, não, Olivia, a gente tem que fazer isso, isso, isso. Eu falo, não, gente, cada dia com seu próprio mal. Hoje eu vou só resolver o de hoje, amanhã eu penso nisso. Amanhã eu venho com a estratégia, eu vou fazer só o que eu tenho que resolver hoje. Ou quando eu estou finalizando um evento, que eles já venham me agradecer e vem falar que vem o próximo, eu falo, hoje não. Hoje agora é só sentar e comer. Amanhã eu penso nisso. Por quê? Eu não quero ficar antecipando os problemas. Eu nem vivi um, eu já estou pensando no outro. Eu nem vivi o outro, já estou pensando no outro. Não. O que é fazer o bem no meio do nosso problema, do nosso dia a dia? Aprender a confiar em Deus, aprender a descansar, a continuar fazendo o que é certo mesmo quando for cansativo, a não abandonar o caminho por causa de uma queda. Desde o acampamento, eu não tinha descansado de verdade. Eu até teve dias que eu dormia até mais tarde. Acho que na segunda-feira passada, não lembro se eu cheguei em casa e dormi também. Segunda-feira passada eu estava passando mal. Mas eu relutei o tempo inteiro para que eu acordasse, para que eu fizesse as coisas, porque eu queria resolver as coisas. Hoje, eu tinha planejado acordar cedo e resolver um milhão de problemas. Quando eu acordei, eu falei, cara, eu tô tão cansada ainda, eu não tive um dia de descanso depois do acampamento. Do acampamento já teve louvorzão, do louvorzão a gente já preparou o recarga, então eu fiquei numa reunião atrás da outra, num tempo atrás do outro, a maioria dos dias dormindo muito tarde, acordando muito cedo e uma vida uma bagunça. Eu falei, já sei, hoje eu vou descansar. Gente, eu desliguei o telefone e apaguei. Aí quando foi umas 10 horas da manhã eu acordei. Aí eu acordei e comecei a ficar aceleradíssima, resolvendo os trem para lá e para cá. Eu falei, cara, eu não descansei o suficiente. Tomei um banho, tomei um café, tive que tomar um remédio para dor de cabeça, que minha cabeça estava doendo muito, e falei assim, vou me permitir ficar deitada. Se eu dormir, eu dormi. Se eu não dormir, eu não dormi. Por quê? Porque eu preciso aprender a descansar. Preciso pagar a conta? Preciso pagar a conta, mas primeiro eu preciso aprender a descansar. Por quê? Porque Deus nos ensina que tudo na vida tem um processo, inclusive o descanso. O poder dele poderia ser de quê? Faça-se o mundo em um dia. Mas ele fez o passo a passo do mundo, desfrutou que haja luz, houve luz, ele desfrutou do que era bom. Ele viu que aquilo era bom. Ele desfrutou do que era bom. E no sétimo dia ele descansou. Para ensinar para mim, para você, que é preciso descansar. Tem até um meme rolando aí no Instagram, que eu falei que eu vou fazer ele depois, que é... Eu estava falando que eu precisava fazer mais, porque eu precisava ganhar dinheiro, e nananã, e nananã, e nananã. E aí, simplesmente, fui pedir a Deus direção na Bíblia. E a Bíblia fala que Deus está cuidando de tudo, até quando a gente descansa. Aí a pessoa fecha a Bíblia, corre e deita na cama. Mas, às vezes, o descansar não vai ser o descanso físico, gente. É a sua constância. Para quem é empreendedor, é postar no Instagram e não ter resultado, é postar no dia seguinte de novo, e postar no outro dia de novo. É com você orar e continuar buscando, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu não quero mais trabalhar nesse trabalho. É ir de novo, de novo, de novo, de novo. Mas enquanto você está indo de novo, você está orando, você está buscando e você está estudando, se preparando para poder conseguir algo melhor. Mas descansando no Senhor sem ficar totalmente desesperado. O descansar é se permitir viver. A gente precisa nos permitir viver. E hoje eu queria que você analisasse, é só para você pensar. Se você quiser fechar os seus olhos, pode fechar os seus olhos. Se não, mas eu queria que você pensasse muito. O que você precisa entregar nas mãos de Deus hoje?
para que você diminua a sua ansiedade, para que ele possa tomar a frente, para que ele possa te sustentar, para que ele possa resolver para você. Aonde você caiu emocionalmente, precisa permitir que Deus te levante, te coloque de pé. E quem você pode sustentar com uma palavra, uma oração, um convite para o devocional. Ao finalizar esse devocional, se veio alguém no seu coração, manda uma mensagem, uma palavra, o convite para participar do grupo, ou manda só uma oração. Sente no seu coração e faça o que precisa ser feito. Porque que a gente aprendeu passo a passo, né? A gente precisa entregar, Deus vai nos sustentar e a gente vai sustentar outras pessoas. Então é isso que a gente precisa entender, tá? Eu não quero delongar muito, porque eu quero sempre fazer ele de 30 minutinhos. Rebequinha, pede seu pai para abrir para você o seu microfone, para a gente poder fazer a oração, que ela, a gente já foi embora ontem, gritando até no Uber, se ela ia fazer a oração de hoje no devocional, se eu realmente não ia esquecer dela. Eu vou deixar ela orar e finalizo, tá? Senhor, meu Deus, obrigado esse dia, obrigado pelo esse sensacional que tem hoje, Senhor. Obrigado pelas pessoas que estão aqui, Senhor. Obrigado pelo esse dia, a sabedoria de todos que estarão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, dá sabedoria Lili, que ela vai aplicar hoje. Dá sabedoria eu, que eu estou fazendo oração hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você vai querer cantar a música que você falou comigo que queria cantar ou não precisa? Qual? Não sei. Canta uma que você sentiu no seu coração, hein? Que você estava querendo cantar desde o recarga. Eu estou aprendendo a estar cada dia e cada dia mais satisfeita à medida que te conheço mais. Tudo parte o seu valor. Me amo, meu amor. Muito obrigada. Feche os olhos. Vamos finalizar. Papai amado, papai querido, obrigada, assim, por usar a nossa pequena sempre para fazer uma oração para acalentar os nossos corações. Obrigada, Pai, por nos escolher e estar aqui nesse tempo de comunhão para receber a Tua palavra. Que o Senhor possa visitar cada um desses corações, ó Pai, e exatamente onde eles precisam ser levantados. E que o Senhor possa levantar cada uma dessas pessoas aqui hoje, ó Pai. Nessa área que essa pessoa precisa, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de cada um deles, ó Pai. Restaurar, ensinar, curar, trabalhar. Mostra, Pai, que o Senhor tem nos sustentado dia após dia e começa a nos guiar, ó Pai, dentro daquilo que é a Tua vontade. Começa a nos mostrar, ó Pai, qual é a pessoa que o Senhor quer que venhamos a sustentar. Começa, Pai, a cuidar de cada uma dessas pessoas, dessas vidas, ó Pai. E eu te peço para que o Senhor possa literalmente ali trabalhar, ó Pai, no coraçãozinho delas. Para que o Senhor possa, ó Pai, mostrar a elas qual é o caminho que o Senhor tem para cada uma delas. Eu peço, Senhor, para que nesse momento o Senhor traga com clareza tudo aquilo que o Senhor tem para a gente. Nós sabemos, ó Pai, que o nosso destino é seu, então nós entregamos na sua mão nesse momento a nossa vida, o nosso coração, a nossa ansiedade, os nossos caminhos e as nossas escolhas, ó Pai. Que o Senhor possa alinhar o nosso coração com o teu coração e que tudo na nossa vida realmente seja para glorificar o seu santo nome. Vai cair por terra tudo aquilo que não provém de ti. E nós vamos viver, ó Pai, totalmente, exatamente aquilo que o Senhor quer que venhamos a viver. Então, prepara, ó Deus, o nosso coração para poder ter uma semana extraordinária e que o Senhor venha nos levar a um nível de intimidade muito maior com o Senhor. É por isso que oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Um beijo enorme para vocês. O Everton está ali falando, né, que podia ter no mínimo 45 minutos. Existem vezes que a gente passa do momento, né? Eu não
mas eu tenho tentado fazer em 30 minutinhos, porque eu sei que a rotina é muito corrida. Antes eu fazia de 1 hora, e aí a gente acabou tendo algumas pessoas que não conseguem participar devido ao tempo, tá? Mas que Deus possa abençoar infinitamente mais a vida de cada um de vocês. E o que vocês precisarem, sabe que eu tô aqui, né, na intercessão por vocês. A gente vai abrir as orações desse mês. Se você tiver algum pedido de oração, pode me enviar, que a gente vai estar orando e intercedendo por vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Se Deus quiser, essa semana eu já estou bem melhor. Na quarta-feira, 6h30 da manhã, a gente vai estar juntinho. Lembrando que eu não sei se eu vou trazer na quarta-feira, 6h30 da manhã, ou se eu vou trazer na próxima semana. Mas tem uma palavra, assim, muito especial, muito potente para trazer aí para vocês, tá bom? De transbordo mesmo de cura. Fiquem com Deus.